Olá, pessoal, novamente. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 5.1 sobre atividade prática. Agora vamos iniciar a nossa parte 3, né? Inicialmente, relembramos quais são alguns dos tipos de modalidades didáticas que podem ser entendidas como atividade prática, né? Seriam modelos físicos, um exemplo é o uso ou a produção, que seria a modelagem do tronco humano, né? Os órgãos ou qualquer estrutura morfofisiológica. O uso de analogias e metáforas, como você está empregando o que nós chamamos de modelo analógico. Você cria um modelo que representa uma determinada função ou uma estrutura. Isso é muito presente, especialmente na parte da química, por exemplo, o estudo do balanço químico. Alguns professores constroem uma balança de verdade, aquela de fiel, né, com as bandejas, e coloca reagentes e produtos por meio de bolinhas, todos eles são representativos e mostra a questão do equilíbrio, né? Então, ele é também uma forma de modelagem. Jogos, né, físicos e digitais, que é um formato de simulação, com os próprios simuladores biológicos de anatomia muito presente na internet. Vídeos e áudios, no caso, uso de cartazes, né, na internet ou no mercado. Isso daqui é quando o próprio professor ele manda produzir esse vídeo, aí torna-se uma atividade prática, não é a questão de você assistir, é a questão dos alunos produzirem esse conteúdo, né? Produzir áudios e vídeos, podcasts e assim por diante. Atividade de uso de recurso natural, como os espaços não formais, como nós mostramos ali, né? Você tem a excursão, e você tem a visita do espaço não formal, você tem a atividade de bancada também, que seria fazer a experimentação, seja ela a descritiva, seja ela para verificação de hipótese, e em todas essas atividades nós usamos, no caso, a ideia do grau de autonomia do aluno, né? Quando o aluno tem autonomia zero, ele só segue a instrução do professor, desde do problema, a concepção, o método de produção e os resultados, né? E quando o aluno ele é totalmente independente, no caso, uma atividade não didática, né? Que o aluno ele tem o tema, mas é ele que produz o problema. Ele elabora o formato investigativo e ele também dá os resultados. Nessa linha nós temos o estudo do meio, que é o estudo feito na escola sobre problemática local. Seja questão de resíduo sólido, problemas socioambientais, problemas sociobiológicos, o que for que é daquele local, né? Tudo isso são possibilidades de atividade prática. E aqui nós temos uma noção de laboratório, né? Os laboratórios são planejados ou adaptados. Via de regra, a maioria deles é adaptados. Aqui tem um exemplo que está presente no capítulo da leitura obrigatória. No caso aqui é um laboratório de 7,5 por 7,5, então é uma sala muito grande comparado às salas normais de aula, né? Você tem a porta, quadro branco, em vez de cadeiras você vai ter bancadas. Aqui no caso são 8 bancadas, e são bancadas que dá para 8 pessoas estarem sentadas aqui no caso, né? Ou mesas, o termo melhor seria mesas, e a bancada seria essa aqui que estaria nas laterais, junto às paredes, né? Aqui um extintor de incêndio, por ser um laboratório, você vai ver aqui, no caso, uma bancada com um tanque, uma capela para poder ter a retirada de ar, né? Um manuseio de reagentes químicos, e armários. Aqui você vai estar vendo, por exemplo, essas bolinhas, elas representam determinados equipamentos, como lupas ou microscópios. E aqui a questão de tomadas. E abaixo das bancadas, é lógico, vai ter armários para poder guardar. Então, um laboratório desse, ele planejado, com os equipamentos e tudo que for necessário, ele pode sair em uma base de 15 mil reais, como diz assim, por baixo, né? Porque a maioria desse material ele é feito sob encomenda.
E algumas noções que está lá no capítulo. Eu sugiro que você faça uma leitura atenciosa, porque um dia, quando você for professor, pode ocorrer que lhe solicite o planejamento ou pelo menos a condução sobre o seu laboratório. Eu fui, durante um tempo da minha vida, professor do SESI, e eu e mais um colega, nós planejamos todo o laboratório de ensino de ciências lá, e eu nem esperava. Naquela época, eu ainda era estagiário, não tinha terminado meu curso de biologia, né? Então, são coisas que podem acontecer. Nós pensamos aqui numa base de 3 metros quadrados por aluno, o espaço da sala como um todo. Você vê muito isso na questão do Covid, né? No boletim que a gente fala sobre o espaço entre pessoas, tem a ver com isso daqui, para que o aluno tenha liberdade de se locomover, de se movimentar no manuseio de ferramentas e equipamentos. As ilhas aqui, que são as mesas, elas são entre meio metro a 0,8, né? Podendo estar 4 pessoas. Para 1 metro, 1,6, que daria algo próximo a 8, mais 6 pessoas, normalmente, né? Você tem que fazer uma observação da organização do laboratório para que a pessoa ela tenha livre trânsito e possa estar no campo visual aquilo que é necessário para ser observado, especialmente janelas e a porta, né? E as condições de biossegurança. O sistema elétrico tem que estar as tomadas indicadas, né? Especialmente com a sua voltagem de 110 e 220. O sistema hidráulico tem que ser observado, no caso, a questão do tanque, das pias, né? Para que você venha descartar a própria capela em si, ela tem que também ter o seu escoamento. Isso não pode ser na rua, tem que ser justamente em um encanamento fechado para o destino que o engenheiro possa direcionar. Determinadas escolas têm já um sistema que aguarda isso. A organização dos reagentes, vidraria, ferramentas e eletrodomésticos. É comum que nós tenhamos, por exemplo, uma geladeira. É comum que tenha bico de glúten, ou alguns até mesmo pode ter um pequeno fogão, dependendo da situação, né? Então, especialmente os reagentes, eles têm que estar revisados para ver quais são os que estão vencendo ou que deixaram de vencer, né? As vidrarias também, né, para sua limpeza e conservação, e diversas ferramentas. Aqui tem um outro modelo, né, de laboratório. Isso tudo está no capítulo de laboratório, tá, pessoal? Está no nosso material obrigatório de leitura. Está aqui, 7 metros por 5,5 metros quadrados, dando quase 40 metros quadrados, vai dar 38, né? Aqui você vai observar que tem um degrau, dois degraus, um mais acima e outro mais abaixo. Tem a bancada fórmica, bancada de cimento, né? E aqui o armário de aço com pia. Aqui a sugestão de armário de vidraria, de vidros, né? Uma plateireira aqui, bancada de fórmica, que seria um material amadeirado. Armário de vidros, outros, né? E aqui tanques de cimento. Também pode ser, né? Aqui você vai ver a dimensão de janelas. Por quê? Porque todo tipo de laboratório ele tem que ser arejado. Mas, professor, nossos laboratórios são com ar-condicionado. Sim, com ar-condicionado desde que tenha capela. Você observa que aí não tem capela. Como não tem capela, ele tem que ser bastante arejado. E mesmo sendo arejado, via de regra, a gente aconselha que se faça uma capela, tá? Uma capela não é muito difícil, você tem que comprar um exaustor, uma estrutura com vidro, né, que você manuseie com as mãos, ou que você possa, com luvas, né, abrir e manusear, e o exaustor está renovando, né, esse ar e colocando para o ambiente externo. E isso devidamente planejado, pessoal. Então, no caso, é uma reflexão, é necessário, sim, ter um laboratório. Ele é necessário não porque dificulta dar mais trabalho, é por causa da experiência dos estudantes. Muitos deles vão se encontrar no trabalho de laboratório, vão se identificar, né?
Então, não é porque eu vou ter que investir mais dinheiro, ter que fazer mais coisas. Pelo contrário, é necessário mesmo, né, para o seu trabalho, para que eles percebam o valor da biologia e das ciências, né? Não há verbas específicas e é necessário formas alternativas para manter o laboratório. Uns 10 anos atrás havia um projeto de laboratório básico pago pelo governo federal, né, que trazia todos os equipamentos, tanto de modelos biológicos, como também de equipamentos físicos e químicos, toda a parte básica de vidraria. Já faz alguns anos que essas verbas não são mais dadas, né? Então, e de regra se faz parcerias para construir o laboratório e para mantê-lo, né? Junto com organizações, com a APMC, Associação de Pais e Mestres, por exemplo. E quando você tem um laboratório, você muda a rotina da escola, né? Por quê? Porque, via de regra, os tempos de ciências, eles não são isolados, eles são mais germinados, para que o professor possa ter a oportunidade de trabalhar com os alunos no laboratório. E não poucas vezes o laboratório é utilizado nos finais de semana para atividade de clube de ciências, para atividade de pesquisador, que a gente chama de PIBIC Júnior, né? Que é possível fazer. Então, deixamos aqui essas orientações e aquele capítulo precioso para você conhecer. Professor, não se esqueça. Professora, não se esqueça. É possível que solicite que você organize o laboratório. Então, você precisa conhecer vidraria, você precisa conhecer de leis. No nosso capítulo lá está falando sobre o manuseio de animal vivo, né? Quais são as regras de biossegurança e cadastro nacional para poder fazer essa atividade na escola de maneira regular, baseada em biotério, né? Ou não, você fazer com experimentos mais simples, que também é possível. Alguns mitos, né? Existe uma crença que as aulas práticas do curso universitário podem auxiliar o licenciando nas aulas do ensino básico, como o recurso integrador do conhecimento científico à prática profissional docente, no ensino propriamente dito. Porém, não há uma delimitação clara sobre isto e nem sobre o diálogo entre a escola e a universidade sobre esses temas. Então, o que acontece? Acredita-se que as aulas práticas da zoologia, da botânica, da parasitologia, da genética, elas já são em si uma ferramenta pedagógica para você fazer aula prática na escola. Não é necessariamente verdade. Por quê? As aulas práticas do curso de licenciatura, elas orientam a construção do conhecimento científico da disciplina. E não tem o exercício de transposição do saber sábio ao saber ensinar e do saber ensinar para o saber ensinado. Ele normalmente não pensa no contexto da escola, não pensa nas ferramentas que são possíveis ter na escola, mas sim as ferramentas e o equipamento que já tem no laboratório didático da instituição universitária, né? Então, ela necessariamente não ensina a tratar com os alunos, necessariamente não tem práticas que sejam execuíveis para a escola. Então, ter muita aula prática não quer dizer que terá na escola, quer dizer que o seu aluno, o professor de biologia, foi melhor preparado no conhecimento biológico, é isso que ele quer dizer, tá? Então, é um mito dizer que muita aula prática vai fazer com que o professor faça muita aula prática. O professor faz muita aula prática quando ele é desperto, ele cria essas estratégias, ele é produtor cultural de aulas práticas, né? E é por isso que vocês têm tantas PCCs, com a intenção de estimular a formação de aulas práticas. Problema na escola. As aulas práticas no laboratório podem ser dirigidas para o licenciando na graduação ou para o ensino fundamental em forma de atividade de estágio, ambos apresentando problemas semelhantes, tais como, quais são esses problemas que nós vemos tanto na licenciatura como a gente vê se repetir na escola? O material biológico para as aulas é insuficiente e inapropriado. Então, às vezes, ele é um material biológico totalmente ausente, ou quando ele existe, ele é inapropriado. Então, acaba sendo substituído por modalidades digitais, né? Quem é que tem que aprender a construir o seu material biológico? O professor. É o professor que tem que aprender a fazer a sua caixa entomológica,
que tem que fazer sua conservação em via úmida, desde que com as autorizações devidas. É o professor que tem que aprender a fazer a dissicata e fazer e guardar, né, as estruturas morfoestruturais, no caso, das plantas, né, fazer os seus modelos. É o professor com os seus alunos. Ele não tem que esperar que a SEDUC, que a CEMED, que alguém mande, né? É você que produz. Os instrumentos de visualização dos organismos são insuficientes, quantidade de lupa e quantidade de microscópio. Isso é uma realidade até mesmo na UFAM, né? É uma quantidade pequena. Então, imagina nas escolas. Às vezes, uma escola toda, que tem mais de 1.000 alunos, tem 1 ou 2 microscópios, ou nenhum. 1 ou 2 lupas, ou nenhuma lupa, né? E aí, às vezes, nós fazemos atividade na UFAM de empréstimo, né? Para alguns professores desenvolver uma aula prática. Isso existe, isso é possível, sim, né? Desde que tenham contato e a confiança dos coordenadores de laboratório da UFAM para poder fazer esses empréstimos, né? Ou a própria escola investir. O tempo para a realização das aulas práticas é insuficiente. Sempre será insuficiente. Sempre. O que nós fazemos? Pequenas atividades práticas que sejam execuíveis no tempo de aula, ou que se faça já com o conhecimento da direção, do corpo pedagógico e com permissão dos pais, atividades nos finais de semana. Por quê? Porque vocês veem como são as aulas, são demoradas, 2 horas, às vezes, de aula prática e não dá tempo. 4 horas de aula prática e às vezes não dá tempo. Então, dependendo do modelo, se você vai estar fazendo uma atividade demonstrativa ou uma experimentação descritiva, que é uma experimentação para fazer por meio de um roteiro, ou até mesmo uma atividade de testes de hipóteses, demora muito tempo, né? O professor de escola geralmente não recebe apoio de sua instituição para essas atividades e, quando recebe, normalmente oferece resistência para o uso do espaço da escola. Isso é verdade. Por quê? Porque muitos professores não querem se responsabilizar pelo laboratório. Às vezes, lhe falta uma dinâmica burocrática. Por exemplo, quando você recebe um laboratório, a primeira coisa que você tem que fazer é o levantamento dos objetos, quanto a vidraria, reagente, material, equipamento, que funciona, o que não funciona, faz todo esse censo e dá para o diretor assinar, você está me dando isso. E a partir de agora eu vou controlar isso e vou pedir que o senhor, em tempos, venha estar fazendo manutenção do laboratório, está passando determinados reagentes para poder serem comprados pela APNC. Então, o que falta, às vezes, é ter uma dinâmica burocrática, aprender a fazer gestão, né? Muitas das vezes, o curso de licenciatura, ele ensina bem a ministrar aulas, mas é indissociável do trabalho pedagógico a gestão burocrática. Seja a sua gestão de controlar as notas e a sua sala de aula comum, seja a do laboratório. Os docentes universitários possuem laboratórios, materiais didáticos e biológicos, via úmida ou via seca, que podem ser emprestados nas atividades práticas na escola. Novamente, a gente reforça, a gente ajuda nessa parceria, especialmente aquelas escolas que têm a ajuda do PIBIC, né, da residência pedagógica. Material vivo, né, em relação às dificuldades do ensino de zoologia, sobre a forma entendida e a possibilidade de forma ser ensinada na licenciatura e na escola, pode-se indicar os seguintes problemas. Aquisição de material biológico para as aulas práticas. As mesmas devem ser obtidas por doação ou por coleta. Em ambos os casos, deve-se cumprir a lei de crimes ambientais, como está aí, e a lei para uso de animais a partir de biotério, né? Que está no capítulo do livro para leitura. O que geralmente não é de conhecimento do professor, essa parte burocrática legal, né? Quando existe material biológico, o aparelhamento pode estar com defeitos ou com quantidade insuficiente. Isso se soma com uma falta de treinamento e o pouco tempo para a realização das práticas. Isso, de fato, também ocorre, né? Então,
Por isso que fala práticas pequenas, execuíveis, que possam ser feitas, né? Não práticas muito complexas que você não possa ter tempo, aparelhagem, recursos para poder fazer. Essa parte de animais, por exemplo, a gente até fala que tem alguns vertebrados que realmente é muito complicado, não dá para fazer. Mas, por exemplo, tem peixe, você pode comprar na feira e fazer práticas com peixe de feira, porque não tem nenhum problema. Você pode mostrar a nota fiscal que foi comprada, estava higienizada, devidamente pescada e que não havia perigo para a saúde humana, né? Então você pode fazer com isso também, não tem nenhum problema. É isso aí, pessoal. Terminamos essa parte. Daqui a pouco vamos ir para a parte 4.